Fala pessoal, tudo bem? Professor Thales, Rogério, professor de História, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estaremos falando sobre o Iluminismo. Tem algumas considerações que a gente precisa fazer sobre esse tema, né? Nós já comentamos em vídeos anteriores sobre a questão das revoluções inglesas do século XVII, né? A revolução que acontece na Inglaterra. Por que não falar das revoluções que acontecem na Inglaterra? Que nós temos a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, né? Com o surgimento da Declaração dos Direitos Humanos, enfim. Se você não assistiu essa aula, eu quero te convidar a assisti-la. Nós temos 2 vídeos aqui no canal falando sobre essas revoluções na Inglaterra, que vai te ajudar muito a compreender esse liberalismo e esse iluminismo, que são uma nova proposta, né, de pensamento, um novo pensar que surge aí no Ocidente. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, compartilhar esse vídeo, tá? Não custa nada, é o mínimo que você pode fazer aí, levando conhecimento a alguém. Vamos lá? O iluminismo, ele foi uma corrente de pensamento dominante na Europa em meados do século XVIII. Então, ele defende o predomínio da razão sobre a fé, que representava a visão do mundo da burguesia. Então, os pensadores negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais tanto na política quanto na economia. Então, em meados do século XVIII, começa a se difundir na França as ideias daquilo que era possível agora se opor às tiranias, né, e dissipar as trevas e a ignorância com uma nova visão de mundo do Ocidente, que é chamado de século das luzes ou a luz da razão. Todos esses pensadores que são chamados distintamente de filósofos, esses escritores franceses da época que provocaram uma verdadeira revolução intelectual na história do pensamento moderno, também acabaram sendo inimigos da intolerância e defendiam, acima de tudo, a chamada liberdade. Então, as ideias caracterizavam-se pela primazia da razão sobre aquele velho contexto da fé, da prática, de que vinha sobre resquícios ainda da Idade Medieval. As ideias caracterizavam-se como um progresso, rejeitavam as tradições e preocupavam em ir em busca de uma explicação racional para todas as coisas. Então, o principal objetivo desses pensadores era a busca da felicidade humana, atacava a injustiça, o absolutismo monárquico, a intolerância religiosa e principalmente os privilégios associados à burguesia. Ao denunciar os erros e vícios do antigo regime, as opiniões abriram caminho para diversos movimentos sociais, inclusive a mudança de cenário francês, que nós vamos chamar de Revolução Francesa, que pela sua amplitude é responsável por marcar o início do mundo contemporâneo. Pela promessa de livrar a humanidade das trevas e trazê-las agora à luz por meio do conhecimento, esses filósofos, né, pensadores, foram chamados de iluministas. Então, a maneira de pensar de iluminismo e o movimento em seu conjunto de ilustração. Então, o racionalismo ele foi fundamentado como método científico pelo francês René Descartes, que no ano de 1637 ele estabeleceu a razão como sendo o único caminho para se adquirir um conhecimento. Descartes ele partia de verdades básicas como axiomas, né, que era a prática de atingir conhecimento mais amplo, e o seu primeiro axioma ficou conhecido como cogito ergo sum, que traduzido é eu penso, logo existo. Segundo o pensamento desse iluminista,
O avanço do conhecimento poderia se dar tanto pela via do racionalismo abstrato de Descartes, como também por vias do empirismo inglês. Então, nas ciências exatas, o físico inglês Isaac Newton também revolucionou o pensamento da época ao afirmar que o universo seria regido por leis próprias que podem ser conhecidas pelo homem por meio da ciência. Os princípios da política iluminista, chamado de liberalismo, foram formulados pelos pensadores ingleses, John Locke, que defendia a relação contratual entre o monarca e seus súditos. Para John Locke, o homem ele possuía direitos, como a liberdade, a propriedade privada, e era de responsabilidade do Estado garantir e proteger esses direitos, o que limitava automaticamente o seu poder. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores para essas duas imagens é o cenário que estava dominante na Europa. Então, do seu lado esquerdo, você tem uma pirâmide estrutural, que acabou promovendo ali uma insatisfação à população e uma abertura para novas ideias que colocavam uma limitação ao poder do Estado. Então, o rei ele governava com poderes absolutos, com poderes plenos. O rei ainda estava baseado naquela velha política mercantilista do acúmulo de capital. E existiam aqueles senhores de terra, os nobres e os membros da igreja, do clero, que não pagavam impostos e viviam da boa vida que os camponeses, que o povo, que aqueles que viviam do serviço rural, do trabalho da terra, promovia essa riqueza a essa nobreza, à igreja e principalmente ao rei. Então todos eles acabaram usufruindo deste momento, o que despertou uma insatisfação sobre esses pensadores. Eles baseavam em 3 pontos para a defesa do iluminismo. A primeira, promovia uma liberdade econômica, ou seja, a intervenção mínima do Estado na economia. A ideia era sair com aquele teocentrismo, Deus no centro, e propor um antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro, como sendo o avanço da ciência e da razão, e o predomínio da burguesia e de seus ideais. Então, com isso, o iluminismo ele representou, na verdade, a culminância do processo do renascimento, quanto a razão se impôs como método de conhecimento para o mundo. Em meados do século XVIII, esse processo ele ganhou aspecto essencialmente crítico. A razão passou a ser usada para a compreensão do próprio indivíduo e do contexto social. Esse espírito acabou generalizando em reuniões que foram realizadas em espaços públicos como cafés, salões literários, os clubes. Os iluministas eles consideravam a razão indispensável para o estudo dos fenômenos naturais e sociais. Até a crença religiosa defendia os iluministas que também deveria ser racionalizada. Então eles eram deístas, ou seja, acreditavam que Deus está presente na natureza. Portanto, também o próprio indivíduo que pode descobri-lo por meio da razão, Contudo, a igreja e os dogmas tornavam-se absolutamente dispensáveis. Os iluministas a criticavam, por sua intolerância, ambição política, pela inutilidade das ordens monásticas. Então, os fenômenos da natureza, diziam os pensadores, as razões entre indivíduos são regidas por uma lei, no caso, leis naturais. A natureza, as pessoas são boas e iguais. A desigualdade teria sido provocada pelo próprio ser humano, conforme foi organizado aí mediante a sociedade constituída. Então, assim, para corrigir as desigualdades, era necessário tornar-se a própria sociedade, como garantir direitos naturais do indivíduo,
como a liberdade e a livre posse dos bens, e era preciso suprimir a escravidão, a injustiça, a opressão e a guerra. O princípio organizador da sociedade deveria ser a busca da felicidade. Então, ao governo caberia garantir os direitos naturais, a tolerância com a expressão das ideias, a igualdade perante a lei e a justiça de acordo com a punição dos delitos. Outro fator também que vai ser marcado é o posicionamento que essas ideias iluministas irá trazer. Então, terá marca tanto na economia, quanto na política, quanto na religião. Em oposição àquela velha prática mercantilista que era praticada no antigo regime, os pensadores iluministas queriam propor um liberalismo econômico, ou seja, o Estado ele interviria de uma maneira bem pequena na economia e o Estado ele deveria deixar que o próprio mercado se ajustasse às suas necessidades. Então essas ideias foram expostas principalmente por Adam Smith, né? Um outro pensador ele também irá se destacar, que é o Quesnay, que defende que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, né? E não aquelas ideias defendidas aí pelas práticas mercantilistas. Outra questão, a política e a sociedade. Dentro dessa política, vai se destacar um homem chamado Barão de Montesquieu. Montesquieu ele defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido entre três poderes. Né? Tanto é que a nossa Constituição, a Constituição Federal de 88, irá também pautar sobre esse fator. Deverá estar dividido aí sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. Deve haver também um equilíbrio entre esses poderes. Então, esta ideia de governo foi adotada aí por vários outros países do mundo ocidental. Já na religião, a religião ela foi muito criticada por esses pensadores iluministas. Né? A maioria defendia a limitação dos grandes privilégios que a igreja possuía, como o uso da ciência para questionar as doutrinas religiosas. Haviam aqueles que compreendiam que o poder da religião na formação do ser humano proferia que houvesse aí duas esferas distintas. De um lado ficaria a religião, do outro lado ficaria o Estado, e nenhum teria ligação com outro. Baseado nos principais pensadores iluministas, vamos seguir então falando um pouco sobre o Barão de Montesquieu. Montesquieu ele publicou no ano de 1721 as cartas persas, em que ridicularizava certos costumes e instituições da Europa. No ano de 1748, ele acaba publicando uma obra interessantíssima que é do Espírito das Leis, que é um estudo sobre formas de governo em que destacava a monarquia inglesa e recomendava como única maneira de garantir a liberdade a independência entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. Essa crítica que Montesquieu propõe acaba sendo base, né, para a constituição de muitos outros países, como a base teórica fundamental para a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, que para a sua primeira Constituição, além de servir de direitos, né, de bases aí para a atualidade dos Estados democráticos de direito, como também aí destacando o Brasil. Um outro pensador será Voltaire. Voltaire, ele estava ligado à alta burguesia, era um crítico aí, fervoroso do absolutismo, né, da nobreza e principalmente da igreja. Na política, ele foi um dos inspiradores do movimento chamado de despotismo esclarecido. Para Voltaire e Montesquieu, a monarquia deveria ser preservada,
tendo seu poder limitado pela existência de um parlamento, né? Um exemplo que ele dá é o parlamento inglês. Outro pensador interessante também será o Diderot. Diderot ele foi responsável pela organização da Grande Enciclopédia, que foi publicada entre 1751 e 1772, com a ajuda do matemático Alembert, e de muitos dos novos pensadores e escritores, né, que contribuíram para essa obra. Um de seus principais propósitos era reunir o conhecimento humano em uma única publicação. Então, é proibida pelo governo por divulgar ideias iluministas, a obra ela passa a circular de maneira clandestina. Rousseau será um dos mais estudados aí nas propostas teóricas iluministas. Rousseau ele nasce em Genebra, era contrário ao luxo e à vida mundana. Para escapar da perseguição às suas ideias, ele percorre diversos lugares da Europa. Em seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, publicado em 1755, ele defende a tese da bondade natural dos indivíduos pervertidos pela civilização. Ele consagrou toda a sua obra ao tema de reforma necessária da sociedade que foi totalmente corrompida. Propunha uma vida familiar simples, uma sociedade baseada na justiça, na igualdade, na soberania do povo, como mostra uma de suas citações mais famosas, né, O Contrato Social. A teoria da vontade geral, referida ao povo, influenciou revolucionários franceses lá no ano de 1789, como a Revolução Francesa, e um dos influenciados aí foi um homem chamado Robespierre. Uma característica principal também será do pensador John Locke, que foi um dos principais representantes aí do empirismo, que era a doutrina filosófica que determinava que o conhecimento viria pela experiência. Locke, ele defende uma relação contratual entre o monarca e os súditos. Para Locke, o homem ele possuía direitos, dentre esses direitos nós temos a liberdade e a propriedade privada, e cabia ao Estado proteger esses direitos, o que limitava automaticamente o poder. Adam Smith, pensador de 1723 a 1790, faz parte aí do chamado liberalismo econômico, né? Foi um economista, um pensador escocês. Esses economistas eles pregavam essencialmente a liberdade de mercado, opondo-se totalmente a qualquer regulamentação da economia pelo próprio Estado. Defendia que a posição do Estado, a intervenção do Estado só se justificaria se fosse para garantir o livre curso dessa economia, prática totalmente diferente daquelas ideias mercantilistas que já tinham ganhado toda a Europa. Então, em sua obra, A Riqueza das Nações, publicada em 1766, que é o livro mais famoso, ele considera que a verdadeira fonte da riqueza não é nem a agricultura, como queria os fisiocratas, nem o comércio, como defendia os mercantilistas. A única forma criadora da riqueza é o trabalho livre, sem intervenção do Estado, guiando aí espontaneamente pelo rumo natural. Obrigado, até o nosso próximo encontro. Essa foi mais uma aula de história falando sobre as ideias da Idade Moderna, liberalismo e iluminismo. Valeu, até a próxima.